falha. De nada. Bom, está começando a gravar agora, já estamos aqui há 20 minutos conversando e realmente foi uma falha, né? Mas enfim, está começando a gravar. E eu falava nesses 20 minutos um pouquinho sobre ambientes organizacionais e o quanto ao longo da história a gente foi aprendendo a complexidade humana, aprendendo a lidar com seres humanos e assim por diante. Falamos a semana passada sobre Hawthorne, lembram? A experiência de Hawthorne, aquela experiência. Tá? Depois falamos um pouquinho também sobre aquelas outras situações assim que mostram o quanto é importante a gente considerar a opinião do outro, entender diferentes pontos de vista e tal. Hoje vamos falar sobre duas teorias que foram construídas ao longo desses 2 séculos e meio aí, que é, na verdade, ao longo de toda a história da humanidade, esses 2 últimos séculos, é o período da sociedade das organizações. Né? O pós-revolução industrial, surgem as indústrias, as empresas, as organizações, e passa a ser este o ambiente em que nós mais vivemos. Né? Aquilo que a gente refletia agora há pouco, é o lugar onde a gente passa a maior parte da nossa vida, dentro das empresas. E então se desenvolvem inúmeros estudos sobre a sociedade das organizações e como tem que ser, né, pensado o ser humano enquanto um integrante desta sociedade das organizações. Uma das teorias desenvolvidas ao longo do tempo e que tem a ver com o que a gente falava agora há pouco, dessa coisa do cara dormir e acordar e, vamos lá, eu preciso trabalhar, ou o cara dorme e acorda e vamos lá, tem que trabalhar, que bom. É a teoria X e Y, de Douglas MacGregor. Fala um pouquinho lá no tema 1, se vocês pesquisarem, né? A teoria X e Y do Douglas MacGregor, ela divide o comportamento humano em 2 perfis. Então, nós temos 2 tipos de pessoas. Aquela pessoa que só trabalha por necessidade, aquela pessoa que trabalha porque tem que trabalhar. Eu preciso, senão eu não trabalhava. Tá? Não gosto do trabalho. Minha vontade é fazer qualquer coisa, menos trabalhar. Indolente, preguiçoso, enfim. E o grupo que ele classifica como Y, que são as pessoas entusiasmadas, engajadas, comprometidas, que gostam de trabalhar. Ele classifica as pessoas nestes 2 grupos. Vocês, atualmente, ou sempre, são X ou são Y? Acho que o Rodrigo respondeu há pouco isso. Quando falava, tende, às vezes, dependendo, nós, sim, já fomos X. Quem não foi X aqui? Quem não foi aquele cara que queria qualquer coisa, menos trabalhar? Pá. Não consigo, não tenho vontade, não tenho ânimo, não tenho... Eu vou porque preciso. Mas se eu pudesse, eu não via. Por razões as mais diversas. E muitas vezes, razões que residem lá na própria empresa. Nem são da minha vida. Né? Não é porque eu não estou legal, porque aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal, coisa assim. Não, não. É porque realmente eu não gosto daquela empresa. Eu não gosto do que está acontecendo lá. Eu não gosto do meu líder. Eu não gosto eu não gosto do cara que trabalha comigo. Vocês sabem que a principal, abrindo parênteses, a principal causa de desligamentos, seja a pessoa pedindo demissão ou sendo demitida, a principal causa de desligamentos nas empresas é relacionamento, problemas de relacionamento com o líder imediato. O principal fator.
Tu muitas vezes sai porque, enfim, por inúmeras razões, mas a principal, a que mais tem incidência, problemas de relacionamento. Não dá mais, não dá. Chegou num ponto que eu prefiro, sei lá, eu vou ir para uma outra empresa e ganhar até menos, mas aqui não dá mais. Então, muitas vezes nós nos aproximamos desse perfil descrito pelo Douglas McGregor, que é o perfil X, né, de um cara assim que não tem vontade nenhuma de trabalhar. Mas ele enxerga assim, pessoas que têm muito entusiasmo para trabalhar, né, que gostam de trabalhar. Independente, né, de precisar, independente do salário, ele gosta, ele gosta. E às vezes nós somos assim, como o exemplo que eu iniciei a noite aqui, não estava gravando ainda, daquela coisa de tu ter prazer em ir para a cozinha e o que tu faz lá, o prato que tu faz é maravilhoso, e tu não gostar de ir para a cozinha, e o que sai ali é o que dá para o gasto, né? Vai matar a fome, mas não sai nada muito atrativo, né? É a diferença de tu fazer algo que tu gosta e tu fazer alguma coisa por obrigação. Nas empresas, os nossos colegas, os ambientes, nossa equipe, as pessoas estão indo lá porque gostam ou as pessoas estão indo lá porque precisam, tem que fazer? Isso a gente precisa pensar. Isso começa, muitas vezes, já começa, muitas vezes não, sempre começa no processo de escolha das pessoas. Pensa muito bem nas pessoas que vão trabalhar contigo. Tem muita empresa que organiza o processo de seleção, inclusive colocando os próprios colaboradores, funcionários do setor a participarem do processo de seleção. Eles também, não só o líder, o chefe, o gerente, o gestor que vai entrevistar, mas traz a equipe para participar do processo, porque, né, precisa ter essa identificação, Então, escolher a pessoa. Investe nesse processo, nessa etapa de escolha das pessoas. Nunca pensa, eu vou perder tempo, não posso perder muito tempo também na escolha. Tu não vai perder tempo, tu está investindo num tempo precioso, que é escolher a pessoa certa. E vai fundo nesse processo de escolha, esse processo de seleção. Porque se tu não escolher adequadamente, vai ter problema. É a mesma coisa sócio. Vai montar uma sociedade, está pensando aí e tal. Abdala é da Odonto, não é, Abdala? Isso, sou da Odonto. Abdala daqui a pouco vai pensar na clínica e tal, mas está pensando em uma parceria, né, um investimento e tal, uma sociedade, vamos, né? Pense muito bem. Uma sociedade é um casamento. Pensa muito bem. Porque isso compromete todo o negócio. Essa escolha inadequada. Pessoas que vão trabalhar contigo, avalia muito bem esse processo de escolha, investe um tempo ali para ter as pessoas certas. Quando tem as pessoas certas, a pessoa adequada, que tu conseguiu ver alinhamento entre os valores, a forma com que tu trabalha, a maneira com que tu acredita que tem que funcionar as coisas, ter alinhamento não é só aptidão técnica, não é só teste técnico de aptidão técnica. Né? Esse alinhamento de valores, de crença, de maneira com que a pessoa enxerga a vida. Tem um autor que escreve, já vem o nome, daqui a pouco vem o nome. Ele escreve sobre uma experiência que ele teve e uma prática dele dentro das organizações. Jack Welch. Ele é um
Ele foi o CEO da General Electric e a empresa estava quase quebrada quando ele pegou. E o Jack Welch escreve sobre essa coisa assim, ó, do cara que é muito bom tecnicamente, em termos de conhecimento, de competência, mas que também precisa ser reconhecido como uma pessoa que tem valores semelhantes àqueles que tu prega, que tu defende na tua empresa. E aí ele diz que toda empresa tem 4 tipos, pensem sobre isso, 4 tipos de colaboradores ou profissionais ou pessoas. Existem na empresa as pessoas que têm competência, são bons, são altamente técnicos e dão resultado e estão alinhados aos valores da tua empresa. Primeiro tipo. Os caras são bons tecnicamente e estão alinhados aos valores. Segundo tipo. São bons tecnicamente, dão resultados, são muito competentes, mas não estão alinhados aos valores da tua organização. Terceiro tipo, estão alinhados aos valores da tua organização, mas não são bons tecnicamente, não são tão competentes. E quarto tipo, não estão alinhados aos valores e não são competentes. A gente encontra esses 4 tipos na empresa. E aí ele diz o que a gente tem que fazer com essas pessoas. O que vocês acham que a gente tem que fazer com essas 4 pessoas? São coisas distintas. O que vocês acham? Quero ouvir vocês. Enquanto eu tomo água. Eu não tenho shima aqui. Eu não tomo shima. É um gaúcho que não toma shima. O que vocês acham? O que a gente faz com esses 4 aí? Quero ouvi-los. Não é tão complicado. Pensem. São 2 aspectos. Alinhado aos valores, uma coisa mais subjetiva, mas que diz respeito à crença, a comportamentos, a valores, né? Princípios éticos. E competência, habilidade, capacidade de fazer a coisa, domínio, habilidade. É isso. Essas 2 dimensões. A gente avalia e a gente pode, né, classificar as pessoas dentro dessas 2 dimensões. Pá, esse cara é muito bom, domina a técnica, o cara dá resultado. Ele tem umas ideias assim, né? Os valores não são exatamente aquilo que a gente defende. E competência e valores. O que vocês fazem com esses 4 tipos? Valor e competência muito bom, valor e competência não. Valor muito bom, competência não. Competência muito boa, valor não. O que a gente faz? O que vocês acham? É ponto de vista. O Jack Welch sugere uma coisa, mas a gente pode pensar diferente. E cada um aqui pode pensar diferente. São opiniões. O que vocês fariam se vocês encontrassem estes grupos? E vocês são o CEO, vocês são os gestores da empresa. Chegaram agora, foram contratados. Tem que reorganizar essa empresa, não está muito bem. E vocês encontram esses 4 tipos de pessoas. O que vocês fazem? Bom, eu, na minha opinião, primeiramente, eu acho que essa é a realidade, né, das empresas. Pessoas com várias educações diferentes, várias personalidades. Tem que ver o princípio da empresa, né? A gente, quando monta a empresa lá ou entra, tem a missão, tem os valores dela descritos. Tem que jogar para cima daquilo, né, professor? Se não se adequar, acho que o princípio. Então tu está colocando, Rodrigo, essa dimensão dos valores que está lá na entrada da empresa. A gente vê visão de futuro, missão do negócio, valores, isso aqui, olha, aqui é isso que nós acreditamos, as coisas têm que funcionar dessa forma. Tu coloca isso como a coisa mais importante. É isso? Ou tu te enquadra, ou tu tá fora.
mais ou menos isso aí, né? Eu acho que tem que ver para o profissional também se vale a pena, né? A que ponto esse cara, essa pessoa está desfocada dos valores e o que ela traz de benefício para o negócio em si, né? Se tem um potencial bom que, não, nesse cara vale a pena tu tratar ele, vamos dizer assim, para se cria o recurso humano já está na minha visão, acho que tem que não teria uma cartilha, né? Teria situações para tu verificar e fazendo. Ok, legal. Estou anotando aqui. Quero ouvir mais. Bom, na minha opinião, a gente tem o que é tecnicamente, tipo, então preza mais os valores, outro preza mais os resultados, né? A gente vê que hoje em dia, se todo mundo fosse igual, não teria graça, né? Se todo mundo fosse igual, não teria graça. Então, cada pessoa vai pensar diferente. Eu posso entrar numa empresa pensando, eu tô nessa empresa, eu vou priorizar os meus resultados. Aí tu acaba focando nos resultados e esquece dos valores, entendeu? Provavelmente deve ser isso que acontece muitas das vezes, porque a pessoa às vezes foca, às vezes, nos valores e esquece os resultados. E acaba baixando a média da pessoa da equipe e tal. Porque não vai ser, eu vou priorizar valores e vou priorizar resultados. Não, é que cada um vai priorizar o que acha que tem que priorizar dentro da empresa, entendeu? Na minha visão é isso. A gente nunca vai encontrar alguém que priorize os dois. Ele vai sempre, os valores, o resultado, um vai estar maior que o outro. O Jack Welch diz que sim, encontra pessoas que estão alinhados aos valores, acreditam naquilo que nós acreditamos, acreditam naquilo que nós pregamos, que nós defendemos. Ética, transparência, agilidade, os valores, a forma com que nós acreditamos e queremos que funcionem na nossa empresa. É isso, esses são os princípios, isso é a base e tal, valores. E ele acha que tem pessoas que vivem estes valores, compactuam com eles, concordam com esses valores nossos, e tem estas pessoas que também são muito competentes, têm habilidades, têm domínios, são muito bons. Tem esse grupo, Jack Welch. Eu vou dizer o que ele faz com dois grupos. Ele diz, este grupo das pessoas que estão alinhadas aos valores e que também são muito bons tecnicamente, trazem resultado, estes caras cuida muito bem deles. Cuida deles. Esses caras têm um valor enorme para ti. Valoriza eles, tenha eles contigo. Tenha eles, não perde essas pessoas. Cuida. Legal. E tem aquele outro grupo lá no outro extremo, que não estão alinhados aos valores e tecnicamente também não são bons e não estão entregando resultado. O que o Jack Welch diz para fazer com eles? Rua. Bota para rua. Demite esses caras. Ontem. Ok. Tá. Até aí concordamos, né? Agora eu quero saber o que a gente faz com aqueles outros dois grupos. Tem o grupo ali que são muito bons os caras, que entregam resultado, mas não estão alinhados aos nossos valores. E tem um outro grupo que está muito alinhado aos nossos valores, mas não entregam resultado. O que a gente faz com eles? Eu acho que é aquilo que eu estava falando. Tem que ver a empresa, né? Qual é o que ela quer. Não, o que tu faria, Rodrigo? Eu? Eu analisar. Não adianta ter um cara que entrega um resultado bom e me traz um estresse, né? Junto com os colegas, por exemplo, um cara desmotivador, né? Ele entrega um resultado, o cara é bom, mas afeta os outros colegas. Então, eu começaria por aí, tá? Cara,
Boa, boa, Rodrigo. Eu acho que é por aí. Olha só. Gurias, quero ouvi-las. Abdala, quero ouvi-las. Fala, Mari. Eu também acredito, vou com o Rodrigo, porque não adianta o cara produzir, é a famosa fruta que estraga dentro da cestinha, né? Então, não adianta o cara produzir e o cara ser um péssimo gestor de pessoas, não saber conversar com as pessoas, não ter uma boa relação com equipe, com líder, né? E aí estraga tudo, aí ferrou. Concordam? Abdala, Júlia? Eu estou com eles. Eu estou nesse ponto também. Eu acho que é importante produzir, sim, tem que entregar o resultado, ainda mais para o consumidor. Mas se tu não tiver uma boa relação com quem tu trabalha, não vale nada. É importante, sim, entregar o trabalho, entregar a qualidade, mas tem que ter boas relações, porque uma empresa renomada, uma empresa para iniciar, começa com relações. Eu acho que tudo na vida se faz com relações. E numa empresa não é diferente. Nós estamos precisando o cara tem que dominar aí uma nova linguagem no computador, o cara tem que dominar um novo sistema, o cara tem que saber desenvolver uma planilha, o cara tem que fazer, sei lá, estou pensando aqui em atividades, e ele não domina. O que a gente faz? Mas isso aí se aprende, né? Isso se aprende, né? Ele vai aprender, né? Vamos pegar um tutorial aqui, daqui a pouco eu já estou sabendo, né? Agora, caráter. Não, vamos fazer um tutorial aqui para melhorar o caráter dele. Não dá, né? E o Jack Welch separa eles nestas duas dimensões. O cara que não está alinhado àquilo que tu quer, não vamos nem entrar na coisa do certo ou errado, mas aquilo que tu acredita que tem que ser para tua empresa. Ele não é isto. Então, ele demite os caras que são fracos e não têm valores e demite os caras que são bons, que entregam resultado, mas não estão alinhados aos valores. A Mari falou, é a laranja podre. Estes são os mais perigosos, porque esses caras são bons, mas eles não estão contigo. Esses caras são bons e vão te puxar o tapete. Eles vão aprontar para ti. E tem esses caras. Tu tem que cuidar, tira. Vai estragar. E como tem gente, e como tem empresa com dificuldade de desligar essas pessoas, porque eles entregam resultado. Ao longo da minha trajetória, eu já tive muita gente, assim, eu já conheci muita gente que entrega muito resultado. Mas era um perigo. Estavam sempre com outros interesses. Né? Normalmente, os seus interesses acima dos interesses da coletividade, acima dos interesses da empresa. Eram seus interesses. Mas os caras não eram bons. E era difícil desligar porque eles entregavam resultado. Os caras entregavam resultado. Só que tu não consegue medir, e está acontecendo, o impacto negativo que ele está causando em outros. E que estão deixando de entregar resultado. E ele aparece como o cara. Mas o prejuízo que tu está tendo pelo impacto negativo que ele está causando é difícil mensurar. Tu não identifica muitas vezes. Então, a gente precisa tentar enxergar aquilo que não está muito claro ou que não é medido, né? Não é mensurável, os resultados e tal. Tem que enxergar estas outras coisas que acontecem nas relações informais, muitas vezes. Né? Essas pessoas que interferem negativamente no clima organizacional. Enfim, tem outros interesses. Fala, Rodrigo. Não, só complementando, já tem, né? Parece que tem contrato caráter e não... já tem, acho que as empresas já estão olhando para isso, né? Pelo menos eu percebo isso. Bastante. Porque, claro, tu tem que fazer uma avaliação, tem que fazer testes de aptidões e tal, né? Mas tu tem que relativizar isso, né? Porque é bem isso que a gente estava falando aqui. Se ele não domina algumas técnicas, e convenhamos, né? Quem é que domina as técnicas? Tu pega o cara que domina tudo de determinada área hoje,
semana que vem ele domina tudo, semana que vem já tem novidade, já tem outra tecnologia, já tem outra coisa, outra forma nova e tal. A velocidade com que as coisas estão acontecendo é tão grande que nós precisamos nos atualizar sempre. E tem inúmeras formas de atualização, a gente precisa realmente, né? Volta e meia, brinquei com o tutorial, mas quantas vezes a gente faz isso no dia a dia, né? Deixa eu ver como é que é isso. Deixa eu tentar entender isso. A gente está sempre buscando, né, uma atualização, porque tem sempre coisas novas. Então é isso. Tu não pode mais... E como o Rodrigo disse, cada vez as empresas estão se preocupando muito mais no que diz respeito às questões do caráter, da personalidade, dos valores, né, estes outros elementos que são mais subjetivos, mas que têm um impacto muito grande, do que propriamente as habilidades técnicas. As habilidades técnicas nós vamos preparar, porque nós somos uma empresa com determinadas características, ele tem que aprender mesmo as coisas, né, as questões técnicas relacionadas à nossa atividade. Isso ninguém de fora vai chegar sabendo como é que as coisas funcionam aqui, ele vai ter que aprender mesmo. Agora, será que ele tem ânimo, disposição, compromisso para aprender? Será que ele tem vontade? Será que ele tem seriedade, ética e tal? É isso que nós precisamos saber. McGregor desenvolve, né, uma teoria que fala sobre perfis de comportamento. O Herzberg desenvolve uma teoria que fala sobre motivação, mas outras tantas teorias vão sendo desenvolvidas, inclusive essa do Jack Welch, que, né, é a ideia dele, a crença dele, é o ponto de vista dele, mas que tem sentido. Não significa que nós, né, vamos tentar só colocar as pessoas que trabalham conosco dentro dessas 4 caixinhas e imaginar que, né, é isso. Só tem 4 tipos de pessoas e deixa eu ver qual caixinha que eu vou colocar ele para saber se eu vou demitir ou não. Não é tão simples assim, mas é uma reflexão importante para a gente considerar o quanto realmente algumas pessoas nem sempre estão alinhadas àquilo que a gente precisa. E talvez estejamos valorizando muito eles porque eles são altamente técnicos, mas talvez prejudicando. Seguindo nas teorias, então, McGregor X e Y, aqueles que têm vontade, aqueles que não têm vontade, somos todos X e Y, muitas vezes temos vontade, muitas vezes estamos desmotivados, a empresa precisa lutar por construir ambientes né, de acolhimento e agradáveis, e Frederick Herzberg é outro destes teóricos que estudou comportamento humano, que pensou sobre, né, como é que as pessoas se sentem a partir de um conjunto de variáveis e tal, porque nós precisamos de pessoas felizes, nós precisamos de pessoas bem, nós precisamos fazer com que as pessoas, né, dentro deste andar, dessa caminhada ao longo da sociedade, das organizações, que passou cada vez mais a se preocupar conosco, enquanto pessoas, profissionais, trabalhadores, e compreender que sim, as pessoas precisam estar bem. Isso num mundo ideal, porque a gente sabe que existem empresas e empresas, e tem muita empresa que, apesar de existir teorias lindas, elas estão muito longe dessas teorias lindas. As práticas estão muito distantes destes ambientes maravilhosos. Talvez até o discurso delas, como dizia o Rodrigo lá na frente, os nossos valores, a nossa missão e tal, é maravilhoso. No dia a dia as coisas são terríveis. Estresse, doenças ocupacionais, alto turnover, e aquilo é o reflexo, né, de como as coisas não são tão positivas lá dentro. Fala, Sérgio. Ainda em relação aos grupos que dão resultado e valores e tecnicamente e tal, na verdade é por tempo, né? Porque tem grupos que às vezes tá bom, depois decai, depois o grupo que estava ruim começa a melhorar. No caso, tem também essa situação, né? Digamos, um grupo X ficou 6 meses ali dando resultado e valor e priorizando aquilo que a empresa quer. Aí daqui a um tempo aquele grupo cai. E o grupo que estava ruim começa a melhorar. Entendeu? Eu não sei se claro, existe, mas dentro do que a gente está falando agora, teria E o que pode possibilidade. provocar isso, Sérgio? Por que isso pode acontecer? Talvez o ambiente de trabalho,
talvez eles não estão se adequando a alguma norma da empresa, ou qualquer outra coisa que tenha mudado e eles acabaram achando que estavam sendo atingidos, entendeu? Digamos, Sim. ah, até amanhã vocês podem fazer só 100 horas extra. Aí a partir de amanhã só 50, entendeu? Antes ele fazia o 100. Aí de um determinado tempo começou a ser só 50. E isso, no caso, decaiu o resultado deles. Claro, houve um fator, né? Sim. Sim, alguma coisa, né, vai interferir, está interferindo. O Herzberg, que é essa terceira teoria que eu vou falar, Sérgio, e Rodrigo, e Júlia, e Abdala e Mari. O Herzberg, ele desenvolveu a seguinte teoria, a teoria dos dois fatores. Ele classifica fatores que interferem na nossa disposição de trabalhar, interferem no nosso ânimo, na nossa vontade, na nossa satisfação dentro do ambiente de trabalho. Ele classifica estas variáveis que influenciam na nossa satisfação em dois grupos. Antes de falarmos dos dois grupos, quero perguntar para vocês, o que influencia variáveis controláveis pelas empresas, tá? Variáveis controláveis pelas empresas. Porque se eu perguntar o que influencia no teu estado motivacional, na tua vontade de trabalhar, no teu nível de satisfação e tal, bom, tem outros elementos, como o Rodrigo falou lá no início. Às vezes as coisas não estão boas, minha vida pessoal, ok, mas esqueçam isso. As variáveis controladas, ou possíveis de serem controladas pelas empresas, quais variáveis, quais aspectos, quais fatores interferem na nossa satisfação, no nosso estado, no nosso ânimo, no nosso estado de espírito? Me digam, me relacionem, vamos pensar aí. O que faz vocês vibrarem mais ou menos, ou se frustrarem no ambiente de trabalho? Vamos lá. Primeiro, eu acho tu trabalha para ter recurso, dinheiro. né? Então, o Rodrigo já botou salário. Dinheiro. Salário é um elemento. Salário interfere no nosso ânimo? Sim. Benefícios? Benefícios. Ok. Salário, benefícios. O que mais? Da empresa. Tá. As condições que a empresa nos passa também, né? Condições. Vamos pensar que condições são essas. O conforto numa sala, um equipamento que tu possa usar que não dê problema, essas coisas que Infraestrutura, vão influenciar. ambiente físico, Quem trabalha contigo? infraestrutura, equipe, trabalho, relacionamento, clima. Né? Equipe, tá? Equipe, legal, isso interfere. O que mais? Os superiores também. Liderança, né? Os líderes, os gestores. O relacionamento com os superiores, que no caso seria o mesmo que ele falou, que o Abdala falou. Foi no início da noite aqui, eu acho que não estava gravando, que eu comentei, né? A causa principal dos desligamentos é relacionamento com o superior. Superiores, o que mais? É que, hein, professor, imagina tu, além de educações diferentes, gerações também, né? Imagina, um cara com 45 anos pega um menino aí de 20 anos. Imagina a dificuldade dele. Não, é um bicho de 7 cabeças, mas vai ter... Pode ser ruim e pode não ser ruim. Pode. Mas aí eu acho que passa por aquela coisa que já falamos aí, de escolher as pessoas certas. Porque é possível, sim, a convivência entre pessoas de diferentes gerações. Convivência harmônica, produtiva, interessada, com certeza. E pode ser muito difícil a convivência entre duas gerações. Então eu tenho pessoas e pessoas. Eu tenho que ter as pessoas certas. Né? Tem que ter pessoas certas. Porque senão eu vou ter problema realmente.
Mas vamos lá, vamos pensar então nos fatores. Ok, um mundo de fatores. O Resberg ensina para nós que vamos trabalhar em equipe, para nós que vamos ter a nossa própria empresa e tal, que vão ter pessoas para trabalhar conosco, enfim, na condição que a gente tiver, no ramo que a gente tiver, não importa, nós vamos ter, né, ambiente de trabalho. E eu tenho que considerar, eu tenho que ampliar essa minha capacidade de compreensão e de participação na construção de ambientes bons, produtivos, prósperos e assim por diante. Eu tenho, independente do que eu ser, se eu sou o CEO, se eu sou o gestor, se eu sou um gerente, se eu sou um supervisor, se eu sou só um colaborador, eu faço parte disso. E eu tenho que, sim, sempre que possível, e dentro do possível, contribuir para a construção de ambientes saudáveis e produtivos. E ele diz o seguinte: pensem, reflitam sobre estes ambientes e lembrem-se que existem fatores, e aí ele usa uma linguagem assim que às vezes a gente acha estranho e depois começa a compreender. Existem fatores que geram insatisfação, e se a gente cuidar desses fatores, a gente evita a insatisfação. Geram insatisfação. E resolveu o problema, evitou a insatisfação. Esses são uns fatores. E tem outros fatores que geram satisfação. E que se tu não cuidar deles, eles não geram mais satisfação. Ah, mas tu disse a mesma coisa. Não, não disse a mesma coisa. Pelo menos reproduzindo o que Resberg fala, não estou dizendo a mesma coisa. De um lado, são fatores satisfacentes. Cuidou do fator, gerou satisfação. Não cuidou do fator, não gerou satisfação. Mas não gerar satisfação é diferente de gerar insatisfação. Então, satisfação é uma coisa. Gerou satisfação ou deixou de gerar satisfação. Ok, não me deixou satisfeito, mas ok, estou ok. E aqui ele bota as coisas que geram insatisfação. E se tu cuidar, tu evitou a reclamação, mas não deixou ele satisfeito. Só tu deixou que ele tivesse vontade de reclamar. Deixou que ele ficasse insatisfeito. Tu evitou a insatisfação. E ele diz, tem coisas que atuam neste lado aqui, ó. Se tu não cuidar de algumas coisas, o cara tá reclamando, tá resmungando, tá insatisfeito. Cuida, ele sossega. Cuida disso, porque daí ele vai sossegar, vai parar de reclamar de ti. Mas só isso também. Ele não tá satisfeito. Ele só parou de reclamar. Isso é uma coisa. E aqui destas coisas, cuida, porque aí ele vai ficar satisfeito. Aí ele vai te elogiar, ele vai estar feliz, ele vai ser parceirão teu. Mas são outras coisas. Não é aquilo que a gente estava trabalhando lá. Vocês acham que o salário, por exemplo, dentre essas coisas todas que vocês falaram, Andy, né, que são importantes, o salário está gerando satisfação ou está evitando insatisfação? Quando a empresa cuida do salário, é para evitar insatisfação ou para gerar satisfação? Eu acho que gerar. Resberg joga para o lado de cá, para evitar insatisfação. Porque, talvez o Rodrigo, aí porque está ganhando bem e tal, mas normalmente nós aqui, viu, Rodrigo, nós estamos sempre reclamando do salário. A gente sempre acha que está na hora de... estou ganhando pouco. É ou não é? Salário... A gente está sempre insatisfeito com o salário. Exceto o Rodrigo. Rodrigo está bem. É ou não? A gente não está sempre insatisfeito. A gente está sempre reclamando. Aí consegue... Parece aquela coisa assim, tu tem um padrão de vida e está ganhando isso. Eu preciso ganhar mais. Aí quando te dão um reajuste, tu joga o teu padrão para cá. Ganhar mais. Sempre querendo mais. De certa forma, isso, essa coisa da insatisfação eterna do ser humano, né, é o que mobiliza, é o que faz a gente avançar e tal, legal. Mas que, em geral, as pessoas estão insatisfeitas com o salário. Em geral, se a gente fizer pesquisa, as pessoas, né, eu tinha que ganhar um pouquinho mais. Tinha que ganhar um pouquinho mais.
Imagina, amanhã a empresa te chama lá, Rodrigo, nós estamos pensando em te dar um aumento. Não. Tá bacana, eu estou absolutamente satisfeito com o meu salário, nem pensar. Não melhora que estraga, não melhora que estraga. Nós, sim, estava na hora, né? Estava na hora, pô, finalmente. Aí sossegou, daqui a pouco a gente já está achando que está merecendo de novo um aumento. Essa é a visão do Herzberg, e tem sentido. Não vou dizer, né? Sempre não tornar as coisas absolutas. Mas o Herzberg estudou, pesquisou, investigou e percebeu que salário, essas coisas mais que dizem respeito, assim, às questões de atendimento. Olha, lembram da hierarquia das necessidades de Maslow, a pirâmide de Maslow, aquela? Lembram? Nós não falamos sobre Acho isso? que não. Não? Mas vocês conhecem a hierarquia das necessidades humanas de Abraham Maslow? Já ouviram falar? Ele desenhou uma pirâmide, né? E ele coloca na base da pirâmide, da hierarquia das necessidades humanas, ele coloca as necessidades primárias ou básicas. Todos nós temos as necessidades básicas, que são necessidades de sobrevivência. Eu tenho necessidade de me alimentar, eu tenho fome. Eu tenho necessidade, né, de água, eu tenho sede. Eu tenho necessidade de descansar, eu tenho necessidade de abrigo, eu tenho algumas necessidades que são básicas para a sobrevivência. Mas nós, seres humanos, não nos resumimos apenas às necessidades básicas. Na medida, e por isso que ele coloca numa pirâmide, na medida que eu atendo às necessidades básicas, eu passo a ter um conjunto de outras necessidades, que passam a ser não mais necessidades fisiológicas de sobrevivência, mas necessidades psicológicas. Ele chama as necessidades, por exemplo, de autoestima, de reconhecimento, de amor, de afeto, de autorrealização. Aí tu vai subindo na pirâmide. Essas são as mais elevadas necessidades nossas, dos seres humanos. Mas estas necessidades, elas só são latentes, elas só são fortes a partir do momento que eu tenho atendidas as necessidades básicas. Se eu tenho fome, se eu tenho sede, não é afeto, não é carinho, não é, né, que eu estou precisando. Eu preciso de um prato de comida, eu preciso de água. Então, depois que isso aqui é atendido, bom, aí começa a bater outras coisas. Mas enquanto isso aqui não é atendido, não adianta, né? Eu preciso ter isto. O Herzberg, naquela classificação dos fatores, ele bota as necessidades básicas deste lado aqui, que são as coisas que evitam a reclamação, a insatisfação. E como o salário é para comprar o alimento, é para essas coisas básicas, primeiro, né, em primeiro lugar, depois, quando tu tem um nível salarial mais elevado, bom, ele vai te dar outros prazeres, né? Mas no início tu vai resolver os teus problemas das necessidades básicas. Por isso o salário está aqui. Porque se tu está pagando pouco, se o cara está tendo dificuldade para comprar o pão e o leite, não adianta, ele vai estar muito satisfeito, ele vai estar reclamando, ele vai estar indignado, está pensando em ir embora, está pensando em trocar emprego, ele não está bom. E se tu paga daí o suficiente para ele, né, suprir as suas necessidades básicas, ele, bom, ok. Mas ele não está, né, te adorando, não, ok, finalmente, estava na hora. Por outro lado, quando tu tem isso atendido, aí começa a surgir as necessidades psicológicas. E aí ele joga para o outro lado. E essas geram satisfação. Ele diz, não tenha mais ou menos importante. Essas aqui desse lado são as mais importantes. Não, essas aqui... Não, todas são importantes. Quando tu estiver numa empresa, lembre-se que tem estas necessidades que precisam ser supridas. Tu tem que dar a segurança para o cara precisa minimamente ter a tranquilidade de que vai ter dinheiro para pagar suas, né, o supermercado, que vai ter dinheiro para pagar o seu aluguel ou comprar uma casa própria, para ter as coisas básicas. Mas depois disso, ele vai ter algumas outras necessidades dentro da empresa. Por exemplo, uma coisa que não custa nada para a empresa, que não custa nada para nós,
e que nós esquecemos de exercitar e de fazer. Elogio. O poder de um elogio. Né? Nós, no trabalho, sendo elogiados, não vai ganhar nada. Teu salário continua o mesmo. Em algum momento até pode pensar assim, tá, mas é só isso? Não vem nada junto com o elogio. Mas você sabe que o elogio mexe contigo. Te dá uma sensação assim de que, pô, eu sou importante, eu sou bom, eles estão me vendo. É ou não? Isto Herzberg bota para o lado de cá. Que são os elementos psicológicos e que te trazem esse bem-estar, essa satisfação, essa vontade de trabalhar. E o Herzberg diz, cuida daquilo lá, porque se tu não cuidar daquele lado, ele vai ficar reclamando, ele vai ficar frustrado, ele vai ficar muito insatisfeito. Cuida disso. E cuida disso aqui, porque se tu elogiar, se tu reconhecer, se tu criar um clima bacana, se o relacionamento com as lideranças for bom, se o ambiente for bom, se ele não precisar ficar apertando no soneca porque tem que trabalhar, mas vir, porque gosta de estar aqui conosco, isso vai fazer com que ele fique satisfeito, esteja satisfeito, produza mais e assim por diante. Me estendi. Rodrigo, fala. Não, respondido aí o que o senhor falou, essa a pergunta que eu ia fazer para o senhor. Mas eu acho também muito conhecimento da pessoa também, né? Eu quero ganhar mais, estou insatisfeito com isso. E acho que é válido você olhar também, entendeu? Eu quero ganhar mais, mas o que... Sempre queremos mais. Isso é bacana, essa ambição, né? Mas o que eu vou merecer para ganhar mais? Qual é a minha mas parte? Que tu tenha consciência, exatamente. Eu acho que falta muito isso, entendeu? Falta consciência da gente conhecer o problema, um grande problema do ser humano hoje é não ter o autoconhecimento, não sabe o que quer, entendeu? Não sabe onde chega, não quer, aonde quer chegar. E daí vem esses caras que são influenciadores, jogando esse monte de informação, na minha visão, errada, e o cara já tá meio ali, como o senhor falou, tá faltando isso e aquilo, o cara vai pra cima, toca o pé pelas mãos, entendeu? Sabe que um dos grandes problemas da sociedade pós-moderna é essa coisa assim do pensar só em si, de olhar só para si. Egocentrismo, egoísmo, estas coisas desta natureza. E que está muito forte, assim, sabe? A gente tem que se policiar, a gente tem que se cuidar, porque a gente está pensando sempre só em nós. Né? Isso é um problema. A gente tem tanto conflito, a gente tem tanto problema, porque sim, as pessoas estão sempre só, né, centradas em si mesmas. A gente exercitou um pouquinho semana passada, aquela coisa de tu ir para o outro lado, né? Exercício empático, tentar observar outros pontos de vista. Isso começa a mudar tudo nas relações interpessoais. Né? E aí essa coisa assim de tu te achar injustiçado, de tu achar que tu merece mais e tal, mas tenta compreender também o porquê que ainda não está dando para, né, te valorizar e tal. Isso é esse é o exercício do diálogo, né? Diálogo, da compreensão, do entendimento, partindo, né, desse esforço de compreensão do outro lado e da boa vontade, e do bom interesse, né, de ambas as partes. Esse é o princípio básico da negociação. Né? Mas muito bem, então estas, entre outras teorias, citei algumas, assim, resumidamente, são teorias que vão sendo, né, construídas, estes curiosos, inquietos, né, ao longo destes 250 anos, eles pensam em como tornar os ambientes coletivos em ambientes agradáveis, em ambientes melhores. Então, passam a estudar essa coisa, né, do humano. Eu preciso entender mais o humano, o ser humano, a complexidade humana e o quanto é. Né? Tem uma teoria que é a teoria contingencial. Brevemente, assim, para a gente encerrar.
Essa teoria contingencial, o título, né, o nome já anuncia como é que ela interpreta, né, os ambientes empresariais, os ambientes profissionais, os ambientes organizacionais. Teoria contingencial diz o seguinte: não tem um modelo, isso até já anunciando o nosso exercício da semana, ali o TDE e tal. Não tem um modelo, assim, ó, a receita do bolo. Olha, para a tua empresa ter sucesso, né, esse aqui é o modelo. Tem modelo. Tem que ter sensibilidade, né? Tem que ter competência, tem que ter conhecimento. E tem que saber das contingências, que, Rodrigo, eu acho que é a primeira coisa que tu falou hoje à noite, né? O todo, né? Quer dizer, como é que eu vou dizer que, não, tu tem que estar entusiasmado e tal? Pô, mas espera, vamos saber das contingências, vamos saber das circunstâncias, vamos saber como é que estão as coisas. E as empresas, e nós, né, precisamos considerar que o mundo é muito dinâmico, cada vez mais dinâmico. Não tem mais nada instituído e posto. O que está posto hoje é o que está posto hoje. Mas a semana que vem já tem um comportamento diferente, já tem uma crença diferente, já tem um mundo diferente. Tem, né? Tudo diferente. E eu preciso considerar as novas circunstâncias, o novo mundo, as novas contingências e me adequar àquilo. Então, a teoria contingencial diz, não tem um modelo pronto, esteja pronto para mudar. Esteja sempre pronto e disposto a te transformar. Porque é isso que está acontecendo no mundo. Tu vai te transformando e transformando o mundo vai se transformando e te transformando. E é isso, vias de todos os lados, não é mais uma via de duas mãos só. É tudo mudando tudo. Nós promovendo mudanças, nós sendo tendências e nós sofrendo pelas tendências, nós sendo impactados por mudanças. Agimos, né, e somos impelidos também, agimos e influenciamos, e somos também impelidos a agir a partir daquilo que mudou lá. É isso, contingências, teoria da contingência. Então, nós precisamos estar atento a isso, preservar o humano, valorizar o humano, pensar que é isso que eu falei no início, que a gente sabe, a gente tem consciência, mas a gente muitas vezes peca. O ambiente, a sociedade das organizações é essa, está posta, é a sociedade que a gente vive. E a gente está lá dentro. É o maior tempo da nossa vida é lá. Então, vamos humanizar ao máximo e lutar por ambientes humanos, naquilo que diz respeito à dignidade humana, né? A bem-estar, a bem-viver, a qualidade de vida. Então, vamos pensar, refletir, discutir, conversar e buscar constituir esses espaços. Porque é assim que a gente vai, né, construir uma sociedade melhor e nós vamos viver melhores. Né? Quer dizer, deixando um pouquinho da coisa do eu preciso porque eu preciso ser feliz. Não, nós precisamos ser felizes e nós precisamos que a sociedade seja feliz. É um discurso utópico, é uma coisa, né? Mas a gente tem que acreditar e lutar por isso. Né? Ah, não, mas isso aí tu não vai conseguir nunca. Bom, eu não vou conseguir, eu não sei, mas que eu vou lutar por isso, eu vou. Porque é melhor do que não lutar e deixar a coisa cada vez pior. Eu tenho que tentar fazer com que a corrente, com que a maré ande para esse lado. Vou lutar, vou remar para cá. Turma, tudo bem aí? Vamos encerrando por hoje. Sexta-feira. Tem um TDE. E o TDE, participem lá. Toda semana vai ter um TDE. O TDE desta semana é sobre isso que eu estava falando agora. Então, está ali, TDE do dia 18, hoje está encerrando, ou encerrou ontem, o TDE do dia 11, né? E o do dia 18 é o seguinte, 3 perguntas. Qual a principal diferença entre um modelo de administração de recursos humanos e um modelo de gestão de pessoas? TDE do dia 18 de março.
E aí, se vocês forem lá no tema 1, vocês sabem que tem 6 temas, eu tinha falado. No final do tema 1 tem um quadro que compara pessoas enquanto recursos e pessoas enquanto parceiros. Uma comparação. Acho que esse quadro ali já ajuda vocês a responderem essa primeira questão. E assim, ó, nunca com a preocupação da resposta certa. Escrevam assim, o que vocês sentem, o pensamento de vocês, até para problematizar e, enfim, tornar bem múltiplo, plural, aquelas manifestações ali naquela sala de interação. Escrevam sobre a opinião dos colegas, né? Comentem e tal, vão tornar a sala de interação uma sala de interação. Depois, a segunda pergunta pedindo alguma prática que vocês lembrem e tal, né? E, por fim, eu pergunto, a partir das discussões, daquilo que a gente falou e tal, tu acredita que tem um modelo ideal de gestão de pessoas ou não? Bom, eu acho que, de certa forma, agora no final eu estava falando exatamente sobre isso. Um exercício ali para a gente complementar e aprofundar um pouquinho mais as nossas conversas. E aí, semana que vem, a gente retoma isso e vamos adiante. Tranquilo? Muitíssimo obrigado pela presença. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo ok? Fala, Sérgio. Ainda em relação às gerações ali e tal, que eu vi que alguém falou, não lembro quem foi, que hoje em dia tá vindo uma geração que a gente sabe que não quer nada com nada e tal, e pode influenciar bastante, né, no resultado da empresa e tudo. Só que às vezes a empresa, Bom, termina, depois eu dou sim, uma... às vezes a empresa pega pessoas mais novas para dar resultado. Porque muitas vezes os mais novos vão dar o resultado, mas não vão dar o valor. E os mais velhos, sim, vão dar o valor. Claro que muitos não vai dar mais o resultado que dava antes por causa da idade ou outras circunstâncias. Mas os mais novos, acredito que deu mais resultado às vezes para as empresas, acabando que esquece os valores. Não que muitos jovens não tenham os valores. Tem, só que muitas empresas priorizam o quê? Ah, eu vou botar uma pessoa jovem para produzir, entendeu? É isso que eu tava para Eu falar com diria, sim, eu diria assim, ó, cara, assim como tu está dizendo que as gerações estão diferentes, né? Quer falar mais alguma coisa? Levantou a mão? Não. Ah, Não, tá. As gerações estão diferentes. Isso vem ao encontro do que eu estava finalizando aqui. O mundo está se transformando muito, numa velocidade cada vez maior. Então, esteja empresa, negócio, né, ambiente de trabalho, disposto a estar neste processo de transformação, influenciando e sendo influenciado. Tem que se adequar, tem que se adaptar, tem que conhecer essas novas gerações. Não é que eles estão menos comprometidos, não é que eles são piores nem melhores, eles são diferentes. A nova geração é diferente. A geração, né, X, Y, Z, Baby Boomers, as diferentes gerações têm as suas características. Eu preciso conhecer e saber, né, como é que elas funcionam, a partir do que elas funcionam. Mas todos podem ser muito bons. Todos. Só que eu preciso, sim, saber me movimentar e me aproximar, né, dessa realidade. Tem uma geração muito diferente chegando agora. Uma geração que nasce no mundo virtual, no mundo da alta tecnologia, né? É uma forma de pensar muito diferente de gerações recentes. Não precisamos, não, esse cara é lá de 1900. Pega a geração recente, pessoas com 30 e poucos, 40 anos, de 30 anos, já é uma mentalidade muito diferente daquela gurizada de 16, 17 anos que está ingressando no mercado de trabalho agora. E que já são diferentes das crianças de 9, 10 anos. E que já são diferentes dos bebês de 1, 2 anos que já estão dentro da tecnologia. Nós sabemos disso, já vimos vídeos e talvez tenhamos em casa exemplos. sim. Criança de 2 anos, tu larga um celular de 1 ano e ele vai aqui, ó. Vai fuçar, vai achar coisas, e se bobear, tá entrando aí no Spotify, colocando uma música, com 1 ano de idade. Eu, com 1 ano de idade, sabe qual era o meu mundo? Não sei nem se tinha móvel, mas no máximo era um móvel, assim, ó. Meu mundo era ficar vendo uns bonequinhos girando ali. As crianças de hoje entram num mundo maluco de informações. E tu imagina uma criança de 1, 2 anos
com isso aqui na mão, o que tem de estímulo, o que tem de informação, o que movimenta a cabeça dessa criança. O que vai ser essa criança quando estiver no mercado de trabalho? O que vai ser essa criança daqui a pouco? O que são essas crianças na sala de aula? E aí as professoras enlouquecidas, porque elas são de outra geração e vivem uma outra realidade e não entendem aquelas crianças com 6 anos sabendo mais do que elas. Desconexão. Não para. Esteja se transformando, senão a coisa não vai funcionar. E é difícil isso, é difícil. Mari. Não, é rapidinho só sobre isso que o senhor está falando. Um exemplo, né? Há algum tempo atrás, hoje minha filha tem 7 anos, uma vez a gente foi viajar, ela tinha 2 aninhos, e a gente estava dentro do avião, ela pegou a revista e começou a passar assim, ó, sabe? Começou a passar, porque ela queria passar achando que era celular. Indignada, braba, mas não tá tinha funcionando nada, isso aqui. ela ficou ali, sabe? Aí eu disse, nossa, olha só, a criança quer passar. Quer virar a página. É isso, né? Agora, a forma com que elas vão pensando, porque é muito estímulo, né? É muita coisa. E as gerações, há pouco tempo atrás, as gerações que estão aqui, que convivem conosco, que estão nas empresas junto conosco, são pessoas que se criaram numa outra realidade. Completamente diferente. Abdala. A gente pode pegar o exemplo da aula de hoje. Talvez em gerações anteriores a gente não tivesse a possibilidade de ter a aula remota, a aula pelo Google Meet que a gente está tendo hoje. Não é nem gerações, né, Abdala? Se a gente voltar, sei lá, alguns poucos anos, isso aqui era inconcebível. Né? Inconcebível. Podia até já existir tecnologia, mas ninguém tinha pensado nisso. Quer dizer, as circunstâncias é que nos forçaram a isso, e daqui a pouco virou a realidade, né? Virou a prática. E é isso. E daqui 10, 15 anos vai ser diferente. Muito mais, mas a questão é a velocidade da transformação é muito louca. Porque assim, ó, década de... Eu acho que eu falei daquele gráfico da evolução, né? Quer dizer, o mundo não mudava, o que era. E no dia seguinte ia ser a mesma coisa, e assim era. Até que daqui a pouco entrou na curva exponencial assim e muda muito de um dia para o outro. Muito. Né? A gente conversou aqui, eu acho que conversamos, foi aqui nessa turma, ou não sei, não me lembro, sobre os humanoides, os robôs que vão começar a estar no meio, que era só ficção há bem pouco tempo atrás, mas não, que já estão aí. Né? E aí daqui a pouco, imagina vocês aí com um robô aí dentro. E o humanoide é esse que tem expressões faciais, que tem... É uma pessoa quase ali. É maluco. Fala, Sérgio. Só para finalizar aqui a fala e tal. Antigamente, até pouco tempo se tinha a teoria saia fora da caixa. A gente saiu fora da caixa, mas a gente entrou dentro do celular, entendeu? Então, a teoria mudou. A gente entrou para dentro do celular, né? Mas sim, porque é impressionante, né? Quanto tempo a gente fica sem dar uma espiadinha? Coisa, né? E é meio viciante a coisa, né? Ela nos atrai, ela nos puxa. E se um mexe, se o cara do teu lado pega e mexe, tu já vai olhar o teu também. Coisa assim que nem o bocejo. Bocejou, todo mundo vai bocejar. Olha só, o papo tá bom, mas estourou o nosso tempo. Estejam presentes comigo, agradeço a presença, a participação, e semana que vem a gente volta a conversar. Fala, Maria. Não, eu só queria falar da atividade passada, eu fui publicar hoje, vi que tinha encerrado, aí eu mandei para a Alana, tá? Só para te comunicar. Ah, tá. Eu não consegui postar lá, porque já estava encerrado hoje, né? Na outra semana eu tinha conseguido postar no dia. Sim. E hoje eu fui colocar lá, que eu fiz no mesmo dia, meu computador acabou estragando. Deixa eu ver aqui uma coisa, 18, 24... dessa semana, normalmente eu coloco assim, ó, abre sexta e fecha quinta. Abre sexta e fecha quinta. Posso até deixar para sexta, mas é que eu deixo até quinta porque eu gosto de dar uma olhada antes, até para comentar sobre as postagens e tal. Mas eu vou ver se abro até sexta, porque às vezes a gente lembra no dia da aula, né? Tanta sim. E tanta correria que eu vou pensar em gestão de pessoas no dia de gestão de pessoas, porque eu sei, é isso. Tá bom, obrigado, professor. Então tá, valeu, bom final de semana, obrigado. Obrigado, professor, boa noite a todos. Valeu, boa noite. Boa noite.